graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor. Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Passando aqui para nós mais uma meditação na palavra do Senhor, e espero que encontrá-los bem, gozando de paz, de felicidade, de harmonia e muitas lutas e dificuldades e que a gente tem passado nesses últimos dias, porque não tem sido fácil essa pandemia, mas cremos que o nosso Deus está no controle de tudo e nós teremos vitória em nome de Jesus. De já pedir você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe essa palavra. Quero compartilhar com você um texto na palavra do Senhor encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não sou porventura galileus, todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações da Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossa própria língua das grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O texto bíblico nos fala sobre a descida do Espírito Santo. E como o nosso tema é língua dos anjos, seria uma pergunta para nós. E aqui o texto nos deixa bem claro que a descida do Espírito Santo foi algo sobrenatural que aconteceu na igreja de Atos. E o texto vai nos dizer que eles estavam reunidos, como era de costume, da igreja reunida em Jerusalém, esperando a promessa que Jesus havia falado para eles, a descida do Espírito Santo. O dia de Pentecostes era uma festa que acontecia em Jerusalém e aprove a Deus manifestar o seu Espírito Santo naqueles dias. E curioso que muitas pessoas, talvez, eu não vou dizer nem por falta de conhecimento, e muitos também, mas por serem ensinados de uma forma, leem esse texto, mas não compreendem. Eles entendem e levam para o lado que foram ensinados. E o texto é bem claro, queridos, em nos dizer que a língua falada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi a língua de nações. Não foi língua de anjos, não foi língua dos céus, foi língua de nações. Então a multidão ficou maravilhada, porque perplexa, porque cada um que estava lá ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Então os discípulos eram galileus, pessoas humildes, simples, que não sabiam falar outras línguas. E dá um exemplo, simplificar. Talvez eu falo português e o Espírito Santo me capacitou para mim falar inglês, em espanhol, em alemão. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Por isso as pessoas ficavam atônitas. E quando falam que alguns ficavam zombando e diziam que eles estavam embriagados, não é porque eles estavam se jogando no chão, não é porque eles estavam pulando, não. É porque estavam falando palavras desconexas. Estavam falando palavras desconexas, que é um exemplo de bêbado. Quando está um bêbado, ele fala tudo que a gente não entende. Mas lá a manifestação do Espírito Santo foi tão grande e tão poderosa que muitos entendiam
na sua própria língua materna. A palavra de Deus é bem clara. Na sua própria língua materna, tinha mais de 15 nações reunidas em Jerusalém. E o poder de Deus, eles ouviam falar das grandezas do Senhor na sua própria língua. Foi essa a língua que aconteceu em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo. Que muitas vezes a gente lê um texto, mas como já está enraizado, cauterizado na nossa mente, uma forma, um jeito que aprendemos, é muito difícil a gente ser confrontado. Mas aqui a palavra do Senhor é bem clara, viu? Do versículo 5 até o versículo 11, vai dizer essas nações que estavam reunidas em Jerusalém. Agora tem outras passagens na palavra do Senhor, vai falar sobre línguas, que o Senhor usou para o Espírito Santo falar em outras línguas. Há um debate teológico muito grande sobre isso, mas nesse contexto aqui, eu estou me referindo a esse contexto aqui, a língua falada em Atos dos Apóstolos foi língua de nações. Que Deus possa nos dar entendimento e que possamos ler a sua palavra e pedir discernimento ao Espírito Santo, mas não como eu ouvi falar, como me disseram, mas como está escrito na palavra do Senhor. Ela que é o nosso manual, a nossa bússola que nos leva ao céu. Pode qualquer pessoa falar outra coisa, o homem mais inteligente que for, a pessoa mais capacitada, se ele falar alguma coisa que não tiver na palavra do Senhor, não creia. Leia a palavra de Deus. Busque realmente ser cheio do Espírito Santo. Busque os dons. E o Senhor vai te usar para ganhar outras vidas, para manifestar o reino dele aqui na terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Ele nos guarde no seu amor e que Ele nos dê a sua misericórdia e da sua graça, agora e para todo sempre. Amém.